Oi, tô passando aqui para dizer que eu acabei de receber uma mensagem da Elisângela me chamando para fazer compras. Então, hoje não vai ter vídeo. Eita, na realidade ela me pediu para fazer um game de compras. Então, vamos pro tutorial. A Elisângela me pediu para que eu fizesse um jogo estilo compras de supermercado, para que ela pudesse trabalhar a questão matemática. Mas também a gente pode aproveitar esse jogo para outras disciplinas, como o caso de português, inglês, química, física. Basta usar a sua criatividade e colocar as perguntas nesse jogo, tá? Então, lembrando também que eu vou passar para vocês o passo a passo, caso você queira fazer comigo, mas se você estiver sem tempo para poder produzir o jogo e quiser adquirir esse jogo pronto por um preço bem pequenininho, basta clicar no link que está na descrição do vídeo e falar comigo, beleza? Então, eu intitulei esse jogo como Trilha de Compras. E aqui, ele é um jogo cooperativo, onde toda turma vai jogar. Nós temos 10 fases, ou seja, 10 perguntas. E o objetivo é que o carrinho fique cheio de mercadorias. Mas, para isso, precisa que seja respondido todas as perguntas corretamente. Então, vamos começar. Aqui, cada pergunta tem um layout diferente, tem uma figura diferente, e as perguntas que eu já deixei pronta, mas obviamente você vai editar de acordo com a sua necessidade, eu aproveitei essas perguntas para alguma coisa relacionada à nossa imagem. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma pergunta sobre qual o valor da caixa de leite, né? Quando uma caixa de leite custa R$1,50, se a Débora estiver comprando 2 caixas, qual seria o valor final? Então, se por acaso a gente errar a resposta, vai aparecer esse X. Se a gente acertar, vai aparecer esse flagzinho verde e também a plaquinha de saída. Vamos clicar e ele vem para a nossa trilha de compras, onde o carrinho entra e ele já compra o primeiro item. Aquele layout para trás, ele tem um tempo que eu já determinei de 4 segundos. Então, 4 segundos ele vai comprar a mercadoria e depois vai passar para o próximo layout. Então, por exemplo, aqui, respondeu corretamente, vamos para o próximo. Olha aqui, ele começa aqui, ele vai subir e vai comprar o próximo item. E vai passar para a próxima fase. Respondeu errado, vai sempre aparecer esse xizinho. Respondeu corretamente, vai aparecer a plaquinha de saída. E assim ele vai prosseguindo, vai comprando o próximo item e vai passando para todas as fases. Vamos agora para a nossa última pergunta. Então, chegou aqui na última pergunta, respondeu corretamente, a gente prossegue, ele vai comprar o último item, a trilha vai subir e aí vai voltar a missão concluída e os confetes na tela, informando que o jogo finalizou, tá? Lembrando que cada pedacinho dessa trilha, cada mercadoria, digamos assim, tem a ver também com a pergunta que a gente fez. Para a gente começar, primeiro eu vou falar para vocês quais foram os sites que eu utilizei para poder fazer esse jogo, tá? Então eu utilizei o FreePic para poder pegar o background e algumas imagens de supermercado. Usei esse Fictize, não sei se é assim que falo, mas é um site muito bacana para ter imagens de ilustração ótima. Então a maioria das imagens que eu peguei aqui foram desse site. O Flat Icon, para poder pegar os itens, né, os pequenos itens, os ícones, digamos assim, que a gente precisa bastante para esse jogo. E esse PicMix aqui foi onde eu utilizei para poder pegar o GIF, que é no finalzinho, onde tem os confetes. Então, esses foram os sites, tá? Então, para começar, o começo de tudo, eu comecei pelas minhas perguntas, pelos slides de pergunta. Então, primeiro, eu procurei as imagens, tá? As 10 imagens e selecionei aqui, tá? Então, as 10 imagens. Coloquei o meu plano de fundo, o meu background, onde eu utilizei esse background, peguei lá pelo FreePic, tá? Eu aproveitei esse background e copiei ele, vim aqui, ó. Nesse caso aqui eu girei para inverter, para que essa parte aqui ficasse aqui embaixo, mas claro, porque esse aqui foi o layout que eu peguei.
Talvez vocês vão pegar outro e não vai precisar disso. E vim aqui e cortei um pouco, ó. Então, eu alinhei todas as fotos, né? Para que elas ficassem do mesmo tamanho. Então, todas as fotos têm esse mesmo tamanho. E peguei e coloquei esse background aqui também. Aproveitei para colocar neste campo para ser a parte das minhas perguntas, tá? Então, eu copiei isso daqui e colei em todos os outros slides. Para fazer o nosso layout de perguntas, eu vim aqui em inserir, formas, peguei o retângulo de cantos arredondados, deixei ele num tamanho grande, porque minhas perguntas vão ser, né, um pouco grandes. Diminui um pouquinho a questão do arredondamento. Como o meu layout já está muito colorido, eu coloquei ele branco. Tirei o contorno da forma e coloquei aqui uma sombra. Aqui, sombra superior esquerda, tá? Então, ficou assim. Para fazer as alternativas, vim aqui também em retângulo de cantos arredondados. Então, também branco, sem contorno. Dupliquei, coloquei na mesma altura e aumentei para que fiquem as minhas alternativas. Escreva o seu texto, já coloque o tamanho da fonte, a cor, tá? Tudo certinho já padronizado. Quando eu fiz a minha primeira alternativa, eu preferi juntar os dois retângulos, agrupar, clicar com o botão direito, agrupar, dei um Ctrl D, dupliquei as formas, tá? E aí eu coloquei letra B, letra C e alternativas diferentes. Aí, no meu caso, o meu PowerPoint, ele é o PowerPoint 2019, onde eu tenho a possibilidade de colocar aqui emojis, tá? Mas, se o seu não for, se for um PowerPoint mais antigo, pode procurar lá no site do Flat Icon os emojis de correto e de errado. Então, eu vim aqui inserir emojis. Então, eu peguei este aqui e este aqui. Deixo o Shift pressionado para que ele diminua em todas as proporções iguais. E diminua do tamanho que ele caiba na sua alternativa. Aqui. Então, por exemplo, essa daqui é a minha resposta correta. E essas duas são as minhas respostas incorretas. Certo? Aí, eu coloquei esse ícone aqui, por exemplo, para aparecer. Então, animação, aparecer, mas ele só vai aparecer quando eu clicar aqui nesse meu gatilho. Então, eu venho aqui em painel de animação. Aliás, antes vamos vir formatar, para eu saber quem que é esse daqui. Então, esse aqui é o meu agrupar 15, tá? Então, aqui aparecer, lá no menu animações, painel de animação, aparecer, clica na animação, disparar ao clicar em agrupar 15. Depois, esse meu ícone aqui também vai ter a animação de aparecer. Ao clicar em agrupar, deve ser o 16, né? Deixa eu ter a certeza aqui. Esse aqui, o segundo, é agrupar 16 e o meu terceiro é agrupar 19. Tá certo. Então, eu vou clicar na minha animação, venho aqui no menu Animações, disparar ao clicar em agrupar 16. E esse flagzinho aqui de errado, aparecer, disparar ao clicar em agrupar 19, que é a minha. Então, se eu colocar aqui para apresentar, se eu clico no A, vai aparecer o erro. Se eu clico no B, aparece o acerto. E se eu clico no C, vai aparecer o erro, tá? E aí, eu peguei esse ícone aqui de saída, coloquei uma animação de surgir, só que esse surgir vai ser da minha esquerda, para ele entrar, tá? Só que ele vai ficar, eu vou lá no painel de animação, e ele vai ficar aqui, ó, junto com o meu acerto, tá? Então, se o meu acerto tá aqui, ó, na imagem 22,
Eu vou pegar esse meu ícone aqui de entrada e vou colocar aqui abaixo da minha imagem 22. E vou colocar ele com o botão direito para iniciar após o anterior. Então, vai ficar assim. Se eu clico no errado, nada acontece. Se eu clico no errado, nada acontece. E se eu clico no certo, a partir do momento que aparecer o flagzinho verde, ele também vai entrar aqui, tá? Nesse meu ícone de saída, eu já vou colocar ele para um hiperlink do próximo slide. Então, eu venho em clicar com o botão direito, hiperlink, colocar neste documento, e aí eu vou escolher aqui, ó, próximo slide, tá? Sempre vai ser o próximo slide, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar todos esses meus ícones aqui, ó, todos. Vou copiar e vou colar nos meus próximos slides. Então tá, eu fiz a minha primeira aqui como referência, já arrumei tudinho e copiei e colei para todos os outros slides. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Editar as perguntas. Então, digamos que agora a minha alternativa correta seja a letra A. Então, aqui, para aproveitar as animações, não ter que fazer novamente, eu vou colocar aqui outras respostas. E aí, o que eu sugiro para vocês? Tá vendo essas linhas aqui, ó, essa guia, na realidade isso aqui é uma guia, tá? Uma guia que ela tá na vertical e na horizontal. Aqui, eu vou posicionar essa guia no alinhamento da minha alternativa. Vou clicar com o Ctrl, vou clicar na minha guia e vou arrastar, que aí ela vai duplicar, tá? Chegou onde eu quero, eu solto o mouse e tiro o Ctrl. Aperto o Ctrl de novo, arrasto e coloco ela aqui para baixo. Solto o mouse e solto o Ctrl. Essa guia aqui, eu vou trazer ela para o início, tá? Para quê? Para que eu tenha um norte de quando é que vai começar minhas alternativas e qual que é o alinhamento de cada alternativa. Por quê? A minha resposta correta aqui é essa aqui que está na letra A, de R$30. Só que essa minha caixinha de saída, ela está vinculada a essa caixinha do meio aqui, ó. Tá? A essa caixinha aqui do meio. Então, o que eu achei que é mais fácil? Eu fazer isso daqui, ó. Fazer essa troca, por exemplo. Que essa daqui é a correta. Então, eu vou trocar, vou colocar o flagzinho verde nela. Vou ajeitar a questão das letras. Pronto, então quando eu clicar na minha caixinha de letra A, vai aparecer o flagzinho verde, vai aparecer a minha plaquinha de saída, tá? Então, vamos fazer o próximo aqui. Então, agora eu tenho uma outra pergunta e vamos supor que a resposta correta seja aqui a letra C, tá? Deixa esses valores aqui mesmo. O que eu vou fazer? Se a letra C que está correta, eu vou ter que pegar essa minha caixinha aqui do meio e vou arrastar para a letra C. Então, eu só vou inverter ela aqui de lugar, ó. Vou pegar o meu flagzinho correto e vou colocar aqui. Vou pegar o flagzinho de erro e vou colocar aqui. E vou ajeitar a questão das alternativas, B e C. Ok? A maneira que eu achei ficou mais fácil, que a gente tem que fazer todas as animações novamente, tá? Então, utilizem as guias para se nortear o início das suas alternativas e o alinhamento delas. Aí, saiba que sempre que o que está flegado é o que está correto, então você vai colocar, vai alternar essa alternativa correta onde você quiser, tá? Vai fazer isso em todos os outros slides de perguntas. Não vou mexer com os demais aqui, mas vocês sabem que vai ter que fazer isso em todas as demais caixinhas, tá? E aí, nós vamos para o nosso tabuleiro. Beleza. No tabuleiro, eu peguei esse background lá no FreePic, escrevi aqui trilhas de compra, selecionei aqui, ó, os meus ícones, tá? Esses ícones foi referente
as fotos que eu utilizei, como eu já mencionei, tá? Então, quis vincular as minhas informações. Também peguei esse carrinho de compras, utilize um carrinho PNG, ou seja, com fundo transparente. Se você olhar aqui, ó, ele é transparente. Por quê? Ele vai começar a fazer as compras e essas compras vão entrar no carrinho. Então, tem que ser transparente para que a gente possa ver as compras através dele, tá? E aí, eu fiz essa trilha. Como que eu fiz essa trilha aqui? Vim aqui em inserir, formas, peguei aqui um retângulo. Vou fazer em cima desse aqui mesmo, tá? Então, fiz aqui esse retângulo, dupliquei, girei ele aqui, diminui um pouquinho de tamanho. Pego já esse que tá aqui deitado, duplico e faço como se fosse uma escadinha, um em pé e o outro deitado. Beleza, fiz tudo isso daqui, tá? Selecionei todas as minhas formas. Tirei o contorno dela. Vim aqui no menu formatar, mesclar formas e união. Então, ficou uma coisa só, tá vendo? Aqui, coloquei uma cor branca, porém, eu coloquei uma certa transparência, tá? Então, vim aqui, ó, em mais cores de preenchimento e coloquei um pouquinho de transparência. Aí, ficou assim, tá? Aqui ele ficou meio feinho, porque eu não tive o cuidado, né, de deixar ele bem alinhado, mas vocês deixem ele bem alinhado, tá? Então, vai ficar dessa forma. Vou deletar aqui e vou ficar com esse que tá mais arrumadinho. Então, eu fiz desse jeito aqui, onde cada ponto desse vai ter um item, uma mercadoria. Então, aqui por ordem, aí eu coloquei aqui no cantinho o leite, a caixa de presente, a caixa de verdura, o ícone de limpeza, o pão, aqui a sacolinha de compra, chocolate, a Coca-Cola, o refrigerante, a maçã e aqui o nosso último ícone, que é uma festa, tá? Então, fiz isso daqui. Então, cada ponto dessa minha trilha, eu coloquei um ícone e esse ícone ele vai ser comprado a cada mudança de fase. E aí, eu peguei o meu carrinho de compra, PNG, e coloquei ele aqui em cima, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro slide. Na realidade, é o nosso segundo. Por quê? Claro que você vai ter que fazer uma capinha, como eu fiz, né? Explicando como que vai ser o jogo, quais são as regras. Esse meu primeiro slide de pergunta, ele vai vir aqui, ó, em primeiro lugar, tá? Então, meu primeiro slide, onde já começar a contagem mesmo, ele vai ficar aqui em primeiro. Depois, ele vem com a trilha. Tá, então, como é que vai ser a nossa animação aqui? Esse carrinho, ele vai andar até aqui na caixinha de leite. Quando chegar aqui, a caixinha de leite vai desaparecer e vai aparecer um outro carrinho com essa caixinha de leite dentro, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou duplicar o meu carrinho de compra. Eu vou duplicar o meu carrinho de compra e a minha caixinha de leite, ou seja, a minha primeira mercadoria. Vou colocar essa caixinha de leite aqui, ó, dentro do carrinho, só que observa que a caixinha tá para fora do carrinho. Então, eu vou clicar no carrinho, clicar com o botão direito e trazer para frente. Aí, vai ficar assim. E agora, eu vou selecionar os dois elementos, a caixinha e o carrinho, copio, clico com o botão direito e venho aqui, ó, nesse ícone de imagem. Então, eu estou colando uma outra imagem aqui, tá? Com o carrinho, com o leite dentro. E aqui, eu vou deletar, porque eu não preciso mais disso. Essa caixinha de leite aqui, eu venho em animações, ela vai desaparecer. Esse meu carrinho aqui, ele vai percorrer, ele vai andar, então eu venho em animações de trajetória, coloco essa animação de linha e vou trazer ele aqui, ó, pra cima
da minha caixinha de leite, tá? E esse meu carrinho aqui, ele vai aparecer. E eu vou colocar ele justamente no mesmo lugar que o meu carrinho anterior vai parar. Só que as minhas animações eu preciso organizá-las. Como que vai ser? Primeiro de tudo, a minha animação de trajetória, ela vai começar primeiro de todo mundo. Então, eu venho aqui, ó, clico nela e vou trazer ela para cima, para organizar. E ela também vai começar com o anterior, ou seja, assim quando a gente vier para esse slide, o que vai acontecer com ela? Ele vai andar. A minha caixinha de leite que está aqui para desaparecer, ela vai desaparecer após o anterior. Então, quando ele andar e parar, a caixinha de leite vai desaparecer. Só que quando ela desaparecer, automaticamente, junto com ela, vai aparecer o meu carrinho novo com a caixinha de leite dentro, tá? Então, vai ficar assim. O meu painel de animação vai ficar dessa forma. Vamos ver aqui no modo apresentação. Certinho? Aí, o que eu achei interessante fazer aqui? Em transições, eu coloquei empurrão, tá? Empurrão para cima. Por quê? Quando a gente chegar aqui, ó, no meu slide de pergunta e selecionar a resposta correta e clicar em sair, ele vai dar, vai ter uma transição de subida. Eu achei mais interessante, tá? E aqui também, nesses slides aqui de transição das compras, eu já deixei ele predeterminado 4 segundos. Então, eu vim aqui, ó, dentro de transições, ele vai estar, quando você fizer o seu, vai estar assim, ao clicar com o mouse. O que você vai fazer? Você vai tirar esse ao clicar com o mouse, vai colocar após e vai colocar aqui 4 segundos. Ou, se preferir, um tempo maior. Eu acho que 4 segundos é o ideal. Por quê? As animações vão acontecer em 2 segundos, né? Porque aqui a transição vai acontecer em 2 segundos e pouco tempo depois vai acontecer as animações de desaparecer da caixinha do leite e aparecer o outro. Então, vai demorar 2 segundos aqui, mais 2 segundos para observar, ele já passa para o próximo. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar primeira pergunta para apresentar. Selecionei, vim para cá, deu aquele empurrão, ele andou, pegou a caixinha de leite, deu 2 segundos e já vai passar para a próxima pergunta, tá? Aí, entre uma pergunta e outra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu slide da primeira trilha, né, do primeiro elemento, vou clicar com o botão direito e vou duplicar slide e vou arrastar ele para baixo da minha pergunta. Vou fazer um por vez, tá? Só que quando eu chegar nesse meu segundo slide, o que vai acontecer? Esse meu carrinho aqui de compra, o primeiro, que começou de tudo, ele tá vazio. Eu não preciso mais dele, então eu vou deletar ele, tá? Vou tirar também aqui as animações pra gente não confundir. Esse meu carrinho aqui que tá com a caixinha de leite, eu vou duplicar ele. E também vou duplicar minha próxima mercadoria, que é, no caso, o caixinha de presente. Vou colocar ela aqui dentro, clico com o botão direito, enviar para frente e tá ali, ó, os 2 ícones estão ali dentro. Vou selecionar os 2 juntos, vou copiar e vou colar aqui para fazer uma outra imagem. Isso daqui eu posso deletar, tá? A minha caixinha de leite que tá aqui embaixo, ela não precisa mais existir, então eu posso deletar também. Aí, para não ter problema, aí eu tiro aqui e vou deletar ela. Então, eu vou colocar aqui no lugar certinho. Tudo bem? O processo agora vai ser o mesmo, tá? Primeiro, Então, primeira coisa que vai acontecer, eu vou vir em animações, a trajetória de linha, e agora ele vai subir. Ele vai subir até aqui. Depois que ele subir, esse meu presente, ele vai desaparecer. Depois que ele desaparecer, esse meu carrinho aqui, ele vai aparecer no mesmo lugar. Esse meu carrinho aqui, ele vai aparecer no mesmo lugar que o outro vai subir. Tá?
Então, clico nele e coloco para aparecer. Como que vai ser as minhas configurações? Primeiro carrinho subindo, vai ser com o anterior. Animação de desaparecer, após o anterior. E o carrinho aparecendo com outra mercadoria, com o anterior, certo? A gente vai fazer o quê? Vai duplicar esse slide e vai transferir ele aqui para baixo, da minha próxima pergunta. Na minha próxima pergunta, o que eu vou fazer? Esse carrinho anterior, não preciso mais dele, deleto. Vamos tirar também aqui as animações, para não ter problema. Esse meu carrinho aqui de compra, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar ele e também vou duplicar a minha próxima mercadoria. Vou colocar essa mercadoria aqui, clico com o botão direito, envio o carrinho para frente e vou selecionar todos os meus ícones, copio, clico com o botão direito e colo aqui. E aí eu vou deletar isso daqui, tá? A minha caixinha de presente, que tá aqui embaixo, eu vou excluir. Dica para vocês, a caixinha de presente tá aqui embaixo e eu não consigo selecionar ela. Para selecionar, eu preciso arrastar o meu carrinho para poder clicar sobre ela. O que eu posso fazer? Vem aqui no menu formatar, painel de seleção e o meu carrinho é essa imagem 2. Se eu clico aqui, ele desaparece. E aí eu posso clicar na minha caixinha, deletar, depois eu venho nele aqui de novo e coloco ele para aparecer. Assim evita de eu ficar pegando e arrastando e mudar o meu carrinho de lugar, para ele não ficar bambo depois nas nossas apresentações, tá? Para também não sofrer muita alteração, eu já sei que essa minha caixinha aqui, ela vai desaparecer. Então, vou desaparecer. Esse meu carrinho aqui, ele vai ter que aparecer, né? Que é o carrinho novo. Então, vai aparecer. E esse daqui vai fazer o trajeto da trajetória, de andar. Então, eu já deixo esse meu carrinho aqui, ó, o que vai aparecer primeiro, para quê? Para que eu tenha uma noção para ele colocar em cima um do outro, para não ficar, na hora da apresentação, ele não ficar desfocado. Então, eu prefiro assim. E agora aqui é só a gente arrumar as nossas animações. Por quê? Eu sei que a minha trajetória começa, primeiro de tudo, com o anterior. Eu sei que a minha animação de aparecer, ela vem após a minha trajetória. E esse carrinho para aparecer, ele vem com o anterior. Então, sempre vai ser isso. Vou pegar isso daqui, vou duplicar, vou trazer para baixo. E, de novo, o meu carrinho anterior, eu vou deletar. Vamos tirar também as animações. O meu carrinho mais recente, eu vou duplicar. A minha próxima mercadoria, vou duplicar também. Vou colocar dentro do meu carrinho, clico com o botão direito, enviar para frente. Seleciono tudo, copio, clico com o botão direito, colo uma imagem. Posso deletar isso daqui. O que vai acontecer com a minha próxima imagem? Ela vai desaparecer. Esse meu carrinho novo, ele vai aparecer bem aqui. Vou clicar na animação de aparecer. E o meu carrinho, que já está com as minhas compras antigas, ele vai fazer o quê? O caminho de trajetória. Que ele vai subir e aí eu vou colocar ele justamente em cima do outro. Agora a gente vai organizar as nossas animações. A trajetória, ela vem primeiro, com o anterior. A animação de desaparecer após o anterior é a animação de aparecer com o anterior, tá? E a gente vai fazendo isso para todos os ícones da mercadoria, certo? Então, e agora a gente chegou no nosso último slide. E ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá começar. Primeiro, eu vou tirar as animações que eu já tinha.
e vou fazer a primeira parte normal, igual a gente fez as outras. Então, eu vou deletar esse carrinho anterior, eu vou duplicar esse meu carrinho mais recente, eu vou duplicar essa minha mercadoria, vou colocar ela aqui dentro do carrinho, clico com o botão direito no carrinho, enviar para frente, vou selecionar todos os meus itens do carrinho, copio, clico com o botão direito e colar aqui como imagem. Isso daqui eu posso deletar. A minha mercadoria anterior, que está aqui debaixo desse carrinho, eu posso deletar. Então, como eu não consigo clicar nela, eu vou tirar a visualização no menu Formatar, painel de seleção. Então, eu deleto, volto aqui para a minha imagem. Então, tá aqui. Esse meu último item, ele vai desaparecer. Esse meu carrinho cheio, ele vai aparecer bem aqui, então já vou colocar a animação dele para aparecer. E esse meu carrinho anterior, eu vou colocar o meu trajeto, né, a descrição de linha, para que ele pare justamente em cima do meu carrinho novo, repleto de compras. Aqui eu vou ajeitar minha animação, então a trajetória sempre vai começar com o anterior. A animação de desaparecer vai ser após o anterior. E a animação do carrinho aparecer vai ser com o anterior. Até aqui não tem mistério nenhum. É igual a gente fez para os demais. O que vai ser diferente? Como é meu último slide, eu preciso que esse meu carrinho anterior, ele desapareça. Então, como ele já tem uma animação de trajetória, como vocês podem ver aqui, eu vou adicionar a animação e vou colocar para ele desaparecer. Só que ele vai desaparecer após o anterior. Então, ele vai vir aqui, vai descer, vai comprar o balãozinho, vai aparecer esse meu carrinho novo e quando aparecer, aliás, isso aqui ele vai ser com o anterior, desculpa, com o anterior. E quando esse carrinho aparecer, automaticamente esse daqui vai desaparecer, tá? E esse meu carrinho aqui que comprou o último item da mercadoria, ele vai andar um pouquinho até aqui, ó. Aí eu vou adicionar animação nele também, vou colocar animação de linha, e vou colocar ele para andar um pouquinho aqui para frente. Essa animação dele andar vai acontecer após o anterior. Então, as animações vão ser desse jeito, tá? Essa minha trilha de compras aqui, eu coloquei uma animação de sair para cima. Então, ela vai sair. Aí, eu vou duplicar essa caixinha de texto e vou colocar aqui missão concluída ou missão cumprida. Só que essa animação, ao invés de desaparecer, ela vai aparecer, o surgir, tá? Então, uma vai desaparecer e a outra vai aparecer, surgir, né? Vou colocar uma aqui, ó, em cima da outra. Só que essa aqui de desaparecer, ela vai desaparecer para cima, porque ela vai subir. E essa aqui, na hora de aparecer, ela vai descer de cima. Isso. Só invertir ali a posição, tá? Aqui a gente pode colocar um tempinho um pouco mais longo, né? Então, eu selecionei os dois de uma vez. Opções de efeito, intervalo. Vou colocar aqui 1 segundo, para não ser tão rápido, tá? Vou colocar essa de desaparecer após o anterior e essa daqui após o anterior. Então, assim quando uma subir, a outra vai descer, tá? E aí, para finalizar, a gente vai colocar o GIF, que é esse daqui, que eu já falei para vocês o site que eu... O GIF, a gente coloca ele como uma imagem, tá? Então, vai lá inserir imagem. Eu já vou tirar ele daqui e vou colocar ele no nosso slide e vou ajeitar. Escolha um GIF de confetes transparente, tá? Como é esse caso aqui, ó. Então, ele tem um fundo transparente. Só que o GIF, ele é uma imagem. Se eu deixar do jeito que tá, assim quando eu vier para esse slide, o que vai acontecer? Ele já vai aparecer todo purpurinado aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse GIF apareça somente após concluir toda essa minha animação, tá? Eu vou colocar aqui um efeito de zoom para ele. E esse zoom vai acontecer após o anterior.
tá? Posso até colocar uma opção de efeito um pouco mais demorada, 1 segundo. Vai ficar assim. Lembra que esses slides aqui, ele tem uma transição de 4 segundos. Esse aqui é meu último slide, então eu não vou colocar a transição nele. Tempo de transição, tá? Então, eu vou tirar esse após e vou deixar aplicar com o mouse, tá? Então, ele só vai sair daqui quando a gente der ESC ou dar Enter, alguma coisa assim. Então, o painel de animação no meu último slide vai ficar dessa forma. Como que vai ser? Então, vou colocar para apresentar. O carrinho entra, ele vai comprar, ele vai andar, a trilha some, a missão concluída desce e entra o GIF lá de missão concluída. Entenderam? Espero que sim. Mas se não entenderam, vocês vão voltar nesse vídeo, nesse ponto aqui e vai refazer, tá? Então, foca no jeito que tem que ser as nossas animações, certo? Esse meu último slide aqui eu posso deletar. E aí, pra gente poder finalizar, para evitar problemas, tá? Como a gente tem a caixinha de hiperlink, e para não correr o risco da gente clicar e ele acabar indo para outro slide, eu tirei aqui, ó, eu vou flegar. Para você selecionar mais de um slide, sendo que eles não são consecutivos, porque eu não quero pegar os meus slides da trilha, então eu vou clicar onde eu quero, vou apertar o Ctrl e vou clicar no meu outro slide, tá? Então, com o Ctrl pressionado, eu clico nos slides que eu quero, ó. Só no slide de pergunta. Então, soltei tudo aqui, só tô descendo a barra de rolagem. Opa! Cliquei em um, aperto o Ctrl, clico no outro. Aperto o Ctrl, clico no próximo. Ctrl, clico no próximo, tá? Então, eu vou selecionar todos os meus slides que tem perguntas. Selecionei tudo, aí aqui na transição, ele tá ao clicar do mouse. Eu vou tirar. Para não ficar correndo o risco de eu clicar com o mouse aqui e ele passar para o próximo. Então, vou clicar num slide qualquer e pronto. Esse meu slide aqui eu vou excluir, né? Porque eu não preciso dele. Mas lembra de fazer uma capinha para poder mostrar as regras do seu jogo. Então, para apresentar... Ó, porque se eu clicar no meu slide, ele não vai passar para o próximo. Mas cuidado, se a gente der Enter, ele vai passar. Então, selecionou errado... Xzinho, selecionou certo, vem pra cá. Comprou. 4 segundos depois, ele entra pra cá. Então, é isso, tá? Esse é o nosso jogo Trilha de Compras. Espero que tenham gostado. Se você, na hora que estiver fazendo, tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode me procurar. Deixe nos comentários a sua dúvida, entre em contato comigo. Quem já entrou em contato comigo sabe muito bem que eu atendo todo mundo. Caso eu tenha disponibilidade, eu atendo sim. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, não esquece, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.